Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Fórmula de Pregadores e neste momento nós iremos abordar a última aula do módulo 2, que vai tratar especificamente sobre a aplicação do texto. Mas o que é aplicar o texto sagrado? A aplicação do texto é a lição espiritual que podemos extrair do texto bíblico para o tempo atual. Ou seja, a partir do momento em que nós estamos de posse do significado original do texto através da interpretação bíblica, nós precisamos transmitir esse significado para o tempo atual. Veja, ele detinha certo sentido para os leitores do tempo bíblico, para os leitores do tempo em que o autor escreveu. Nós precisamos agora trazer esse significado e aplicá-lo ao nosso contexto, ou seja, ao tempo em que nós vivemos. A aplicação é como determinado texto pode nos auxiliar em nossas lutas e necessidades espirituais, ou seja, o sermão ele tem como objetivo sanar alguma necessidade espiritual que a sua igreja ela pode apresentar. A aplicação do texto ela deve ser o interesse dos pregadores, já que ela fornece alimento espiritual para o rebanho. O sermão ele tem como objetivo alimentar o rebanho justamente para tratar das necessidades espirituais, das lutas que a igreja passa e trazer, de certa forma, segurança, paz, conforto e esperança para a igreja. E como nós podemos fazer isso? Aplicando o significado original do texto e trazendo-o para o nosso tempo atual, aplicando para as nossas necessidades e o nosso contexto em que nós vivemos. Sem aplicação não existe sermão. Ou seja, quando você faz um sermão e simplesmente apresenta informações bíblicas e teológicas sem apresentar uma aplicação para o contexto em que você vive, para o contexto em que a sua igreja está, na verdade você não fez um sermão, você simplesmente fez uma palestra teológica, porque um sermão de verdade ele tem que ter aplicação. Porém, você não consegue aplicar o texto bíblico sem antes interpretá-lo. Sem interpretação não existe aplicação. Antes de aplicar qualquer texto, você precisa interpretar para saber qual o sentido, qual o significado original que está contido nele. Porque se você não fizer isso, você pode acabar fazendo uma aplicação que não existe no texto. E por isso que é muito importante a sua hermenêutica bíblica antes de fazer qualquer aplicação. Temos aqui um exemplo que você já viu na aula de como analisar o texto bíblico longo. Vamos recapitular com você essa breve aplicação do texto que nós fizemos referente ao texto que está em Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Então, um dos pontos principais que nós colocamos nesse texto é que o paralítico ele foi levado por 4 homens e nós fizemos uma pergunta para analisar esse texto. Por que os 4 homens insistiram tanto em levar o paralítico até Jesus? A resposta que nós vimos é que possivelmente estes homens eles eram amigos do paralítico, se esforçaram ao máximo para vê-lo curado. E a aplicação que nós podemos tirar desse texto é que amigos de verdade fazem de tudo para te levar até Jesus. Veja que nós conseguimos aplicar o texto de maneira que ele ainda está contido no seu contexto. Nós fizemos uma breve interpretação e não fugimos do contexto, ou seja, nós não inventamos algo que não está contido no texto bíblico. Fizemos uma aplicação a partir de uma justa interpretação, que amigos de verdade te levam para perto de Jesus. Então, o teu texto bíblico, quando você for elaborar um sermão, você precisa também tratar de fazer as aplicações espirituais e trazer essas aplicações para o contexto que a sua igreja está inserida.